A repórter Bruna Barbosa vai contar tudo para o nosso ouvinte agora sobre volta às aulas em São Paulo, o que já há de concreto, quais são as possibilidades estudadas pela Prefeitura. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudia, a todos que nos acompanham. Te digo, Thaís, que acho que não tem nada, pelo menos por enquanto, de concreto, viu? Vai ter uma reunião logo mais, 9 horas da manhã, na sede da Prefeitura de São Paulo. Prefeito Bruno Covas, secretário municipal de saúde Edson Aparecido, secretário de educação Bruno Caetano e representantes da vigilância sanitária. Eles vão analisar agora os dados da quarta fase do inquérito sorológico feito com alunos das redes estadual, municipal e particular aqui de São Paulo. Essa, inclusive, é a grande novidade dessa fase do inquérito. Os alunos da rede particular e estadual foram incluídos. Um inquérito que até então só era feito com alunos da rede municipal. O que a gente sabe até agora? Alunos com muita prevalência de coronavírus, então muitos alunos que já pegaram o coronavírus da rede municipal, portanto, até teriam ali possivelmente anticorpo para a doença, algo que tranquiliza a prefeitura, e um número gigante de assintomáticos. Eu conversei com muitas pessoas ligadas à prefeitura, Thaís, e já disseram uma coisa sobre o resultado dos alunos da escola particular que não foi chocante para a prefeitura de São Paulo. Prevalência bem baixa, ou seja, alunos da rede particular de São Paulo sem pegar o coronavírus, portanto, maior potencial de contaminação. Fizeram a quarentena de uma forma talvez mais rígida do que a população pobre, que não teve como fazer isso, né, Bruna? Exatamente, por uma questão social mesmo. A gente sabe, alunos da rede particular, em grande parte, tem ali os pais que podem pagar a escola, então tem uma condição melhor, podem ficar em casa, cumpriram a quarentena de uma forma diferente, por isso com menos contato com o vírus. Se esses inquéritos mostram à prefeitura que há um número de assintomáticos muito grande, essa é a preocupação de agora, porque são alunos que, com o retorno, podem se contaminar, podem passar esse vírus para os pais, para os familiares, para todo o restante. Então, isso estará em pauta logo mais nessa reunião de 9 horas. O anúncio está marcado para a imprensa a partir do meio-dia. A gente vai acompanhar, é claro, mas é isso que a prefeitura vai conversar, porque o prefeito já disse inúmeras vezes que não há hipótese de voltar uma rede e não voltar outra. Então, se voltarem as aulas voltam para a municipal, para a estadual e para a particular. Agora, esse anúncio vai ser feito hoje, Bruno, ou a prefeitura ainda pode jogar para frente essa decisão e nesse anúncio de hoje dizer, olha, ainda não temos elementos, vamos esperar mais 1 ou 2 semanas, porque a data é 7 de outubro, né? 7 de outubro, volta em todo o estado, o reforço já está liberado, então há uma expectativa de que essa luz no fim do túnel já chegue hoje, que o prefeito já bata algum martelo. Se não, olha, as aulas voltam dia tal, no dia tal eu vou dizer como que vai ser. Então, isso ele já vai ter muito bem claro, bem articulado nessa reunião com todos esses secretários. Eles vão analisar esses dados, tudo ali que tiver, especialmente essa questão das aulas particulares. O que eu apurei é isso, que está no pé da prefeitura, a pedrinha do sapato do prefeito Bruno Covas hoje é essa, Thaís, a questão das aulas particulares, porque há uma discrepância nesse inquérito sorológico, nesse resultado, uma diferença gigante, escancarada muito também pela diferença social, né? A gente compara alunos da rede municipal com a particular, sabe que é uma diferença gigante. Não só em São Paulo, né? Mas parece que os prefeitos estão segurando essa história de avançar na discussão sobre a volta às aulas. Né, Pedro? Ano eleitoral, justamente tem decisões por isso. Que são tomadas ano também não, né? Fazendo quase mês cálculo. eleitoral, né? Quase Porque nós mês, estamos chegando aí em novembro. Então, assim, se o prefeito anunciar que vai voltar a aula depois do dia 29 de novembro, já está resolvida a fatura, ou ele foi reeleito ou não foi. Não estou falando especificamente de São Paulo, estou falando aí do Brasil todo, né? E o Cláudio também deve estar acompanhando isso que está acontecendo em Brasília, né? E no restante do Brasil. Parece que há, né, uma tendência dos prefeitos, como sempre, né, Cláudio, de tentar evitar uma mudança brusca, né? Que possa, por exemplo, provocar uma explosão de casos de coronavírus e aí a campanha do sujeito vai por água abaixo. Eu não estou dizendo que o prefeito tem de fazer isso ou não. É um sentimento que se tem de que estão esperando um pouco, né, cozinhando essa história aí da volta às aulas por conta da questão eleitoral, né, Cláudio? Novamente, o interesse não é a pessoa, né? Não são as pessoas, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em que isso não se reflita negativamente na sua campanha. Uma eventual decisão de fazer retornar às aulas ou de criar uma polêmica que o desgaste. Então ele fica quieto, simplesmente não toma nenhuma medida, né? Esses irresponsáveis nem sequer se dão ao trabalho de verificar experiências que estão se
estão ocorrendo em outros lugares. A gente já comentou aqui esses dias, né? No fim da semana passada, uma reportagem mostrando na Folha que 2 meses depois do retorno às aulas das escolas particulares na cidade de Manaus, uma cidade particularmente afetada pela Covid-19, 2 meses depois de funcionamento das aulas, não houve registro de nenhum único caso de Covid nas escolas particulares de Manaus que voltaram às atividades há 2 meses. Além disso, se você for verificar estatisticamente, né, o percentual de jovens de até 9 anos, de crianças de até 9 anos e de jovens até os 19 anos infectados por Covid, meu Deus do céu, é uma coisa irrisória, absolutamente irrisória, né? Então, o que a gente percebe é que, por mais que eles digam o contrário, né, o que prevalece não é a ciência, não é a recomendação do especialista, é simplesmente não vamos mexer nisso para não causar marola na campanha eleitoral. E com essa atitude, condenam alunos pobres de escolas públicas, né, a ficarem sem aulas, a ficarem sem merenda, a ficarem sem orientação, alunos que poderiam estar na escola sob orientação, vigilância dos professores, o tempo todo o professor põe a máscara, ajeite a máscara, né? Mantendo o distanciamento, os professores, os orientadores, etc. Não, eles fazem a opção de manter essas crianças em casas onde muitas das vezes de um cômodo só, crianças que estão soltas nas ruas, né? Porque uma coisa é você falar, tratar de crianças em idade escolar, na classe média, na classe alta. São crianças que têm outra condição. Mas a maioria esmagadora é pobre, está na rua, né? Ela está correndo mais riscos na rua, correria mais riscos na escola do que na rua. Isso é uma concepção absolutamente idiota, né, do prefeito que tem esse tipo de atitude covarde de não tomar decisões sobre isso, né? O que a população precisa num momento de crise, num momento de pandemia, é de homens públicos que tenham coragem de tomar decisões e não um bando de covardes oportunistas como nós temos aqui. Cláudio, ontem no estado de São Paulo foi autorizada a reabertura dos parques temáticos. É isso, não é, Bruna? Parques temáticos ali com horário reduzido, máscara, álcool gel, etc, etc, etc. E no anúncio que foi feito pelo governo do estado, se destacou a importância desse setor para os funcionários, para a economia. E é claro que quem trabalha em parque temático, podendo voltar agora, que alívio, né? Fechado desde março. Um setor que às vezes já tem dificuldade até ali para fechar a conta no final do mês. A questão, de novo, que se coloca é a mesma, e é a seguinte: por que a criança pode ir ao parque temático e não pode ir à escola? É uma dúvida concreta, não é? Se você reabrir o parque temático, parque temático para quem? É para criança, família, é lazer ali, não é? Ligado a essa faixa etária. Por que se considera que há segurança para frequentar o parque temático e não a escola? Porque o parque temático tem o protocolo de segurança rígido, distanciamento. Simplesmente é a mesma coisa na escola, não é? Eu concordo totalmente com você, Cláudio. Acho que os prefeitos estão com medo do noticiário negativo que vai surgir, que a gente viu começar a surgir, por exemplo, em Manaus, mas não era aquilo. Teve manchete assim: volta às aulas em Manaus, 200 professores são detectados com Covid. Gente, pelo tamanho da pandemia no Brasil, mais de 4 milhões de casos, quase 4 milhões e meio de casos, não é, nesse momento. É claro que se a gente fizer uma testagem em qualquer população, vai ter contaminação. É claro, são muitos assintomáticos. Então, não se sabe se essas pessoas pegaram Covid em casa, na escola, no parque, no restaurante, pegando a compra do delivery quando chega no prédio. A contaminação pode ocorrer em qualquer lugar, mas aí se associa a contaminação à volta às aulas. Como ninguém quer ser colocado como, entre aspas, culpado disso, é uma decisão que vai sendo empurrada com a barriga. Bruna? Uma dificuldade que a prefeitura coloca, Thaís, é na questão do cumprimento, da eficácia das medidas de segurança se a gente tem muitos alunos assintomáticos. Porque hoje o que a gente mais encontra em qualquer lugar é a pessoa com a pistolinha ali do termômetro na sua testa, no pulso, onde quer que seja. Uma criança assintomática não vai ter febre. Então, tudo isso não vai ser eficaz. É uma criança que pode circular, trazer o vírus às vezes para o pai, para a avó, levar para casa. Então,
essa é uma dificuldade da Prefeitura de São Paulo. Repito, é isso que vai ser discutido logo mais nessa reunião. Deve durar aí mais ou menos por volta de 1 hora, até porque o prefeito tem agendas depois. A gente vai continuar acompanhando e eu volto na programação. Vai ser a notícia do dia, Bruna. Oi, Cláudio. Você vê que a preocupação é de classe média, como a esquerda costuma dizer, é uma preocupação pequena burguesa. Agora, o povão mesmo não tem esse negócio não de levar para casa, porque o avô, porque o avó, entendeu? Não tem isso. As pessoas, o governo que proíbe ou que reluta em retomar as aulas nas escolas públicas é o mesmo que libera o comércio. É o que libera bares e restaurantes. Quer dizer, os pais voltam a frequentar bares e restaurantes, os filhos também, em muitos casos, lanchonete, escambau, e não vai para a escola? Me explique essa lógica, pelo amor de Deus. Os pais dessas crianças tiveram, pela retomada das atividades ou por força, por exigência da vida, da sobrevivência, tiveram que retomar suas atividades profissionais, usam o transporte público lotado, isso pode. Levar para casa de volta o risco do contágio do vírus para o avô, para a avó, isso pode. Criança não pode. Olha, de fato, os nossos homens públicos decepcionam cada vez mais.